E hoje pela manhã, eu falei, puxa, eu falei com a igreja isso ontem. E eu tenho que praticar isso também. Tenho que praticar mais e mais. E aqui nós vimos que Jesus, ele opera os milagres no casamento. Agora, o capítulo 3 de João tem mais histórias de águas. E aí nós poderíamos chamar esse capítulo, essa história, águas que nos fazem cidadãos do céu. E aqui nós temos a história de um homem, Nicodemos, que visita a Jesus. Mas antes de entrarmos aí na história de Nicodemos, eu queria lembrá-los de uma história que aconteceu há não muito tempo atrás, e nesse ano, na meditação matinal, um dia inesquecível, o pastor Alberto Tim relembrou essa história. 15 de janeiro, uma matéria que foi passada no mundo inteiro, deste avião que acabou tendo que aterrissar minutos depois de ter decolado em Nova York. Vários pássaros entraram na turbina do avião e a turbina ficou totalmente danificada e o piloto precisou aterrissar no rio Hudson, ou rio Hudson. E é interessante que o piloto experiente, muito experiente, não era um piloto aspirante, e ele fez tudo com muita calma, com muita segurança, com muita tranquilidade, apesar de ter que aterrissar nas águas geladas do rio Hudson. Nessa época do ano, Nova York é muito gelada, estava alguns graus abaixo de zero, 8 graus abaixo de zero. Já fora da água isso não é fácil, dentro da água e com o vento, mais difícil ainda. Mas esse homem aí, alguém filmou o momento em que ele teve que aterrissar, porque o avião começou a sofrer riscos, e é incrível, nem uma pessoa ficou ferida neste acidente, nenhuma pessoa. O último a sair do avião foi o próprio piloto. Tinha um bebezinho a bordo, ele ajudou a mamãe sair com a criança e entrar nos barcos aí de resgate, e nenhuma pessoa sequer ficou ferida. Ele foi habilidoso, teve todo o cuidado. Mas é interessante que esse capitão do avião, o piloto Sullivan, este homem, ele realmente foi um grande herói. Um pouquinho antes de ele aterrissar nas águas, ele fez um comunicado a todos os passageiros, e disse o seguinte: o avião vai aterrissar no rio, se preparem para o impacto. E ele falou isso, e logo depois, com toda a tranquilidade, ele pôde salvar um por um, de todos os mais de 150 pessoas que estavam a bordo do avião. Todos eles saíram em segurança. E quando eu olho para essa imagem, para esse piloto, que é tanto um piloto como um herói e também um pastor que salvou todo esse rebanho, todos. E quando eu olho para aquilo que o Espírito de profecia nos fala, o valor de uma pessoa, diz assim, irmão White: uma pessoa é de mais valor para o céu do que o mundo inteiro de propriedades, casas, terras e dinheiro. Uma pessoa. Às vezes nós pensamos assim: eu sou mais um na multidão. Quem sou eu dentro de um metrô aqui em Brasília, de um ônibus, no meio do trânsito, de tanta gente, tantas pessoas? Mas Deus nos olha individualmente. Nós somos exclusivos para Deus. E quando eu olho esse texto que diz que uma pessoa vale mais do que esse mundo inteiro,
Vamos somar aí as mansões, prédios, casas, fazendas, dinheiro. Vamos somar todas as propriedades. Quanto vale tudo isso? É muito dinheiro. Uma pessoa, você, eu, temos um valor inestimável diante de todos os bens que existem nesse mundo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. É por isso que nós encontramos aqui em João capítulo 3, um Jesus que conversa e dedica um momento especial para uma pessoa. Ele prega sim para multidões, como 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, para multidões maiores do que aquela ainda, mas ele também vai lá e atende pessoa a pessoa, vai na casa de um, conversa com o outro, ele atende de forma personalizada uma pessoa, mas também atende a multidão. E aqui nós temos algumas coisas a aprender desse capítulo 3 de João. A primeira é que Jesus nos atrai pessoalmente. Pessoalmente. Uma ocasião alguém me disse assim: pastor, eu estou na fila, já pedi para Deus para Ele falar comigo, para Ele me ouvir, eu não sei quando vai chegar a minha hora, mas eu sei que um dia vai chegar. Eu falei: amigo, não tem fila para falar com Deus, não tem fila, não tem marcar audiência, não tem horário. Ele te escutou hoje, te escuta agora, porque Ele te atrai pessoalmente. E aqui em João 3, de 1 a 3, nós temos esse momento em que Jesus conversa pessoalmente com ele. Diz assim a Bíblia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um homem principal, daquela liderança da época. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que interessante, ele veio lá elogiando a Jesus, ele veio colocando algumas coisas, dando evidências de que Jesus vinha da parte de Deus, mas ele não teve muita conversa assim intermediária com Nicodemos. Jesus foi praticamente direto para o apelo. Ele falou: Nicodemos, em verdade vos digo, que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele já foi direto para o apelo, ele nem teve muita conversa. E algumas pessoas precisam de um apelo direto. E ele conversa e fala com Nicodemos sobre a sua vida, porque Jesus, ele conhece a vida de cada pessoa. É por isso que você só tem uma digital que não tem outra igual à sua. Por isso que o seu olho é único. Por isso que ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Por isso que ele conhece cada detalhe da nossa vida. Não tem uma lágrima vertida que ele não perceba. Ele conhece muito mais de você do que você mesmo. E ele conhecia tudo desse homem. Ele conhecia pessoalmente a Nicodemos. Agora, Jesus, ele também nos atrai emocionalmente. Ele vai e trabalha com as questões emocionais. Ele nos atrai pessoalmente e também nos atrai emocionalmente. E aí os versos seguintes, os versos 4 até o 7. Nicodemos ficou balançado. Como que pode? Como que pode? Nascer de novo? Ele era alguém estudioso, conhecedor das coisas, mas Jesus, ele mexeu com as emoções de Nicodemos. E Nicodemos começa a fazer perguntas: como é possível nascer de novo, uma segunda vez? E aí ele responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, nascer do Espírito.
há muita gente que vive só com as coisas da carne, as coisas dessa terra, as coisas que todo mundo faz, as coisas populares, as coisas comuns, os conceitos que hoje se nivelam no nível de mundo. Mas Jesus disse: não, você tem que nascer do Espírito, e o Espírito é diferente. O Espírito é o que dá sabedoria, ele pega a inteligência e agrega a decisão correta. Há muita gente inteligente e sábia aos seus próprios olhos, mas o Espírito é o que nos renova, e é por isso que temos que nascer no Espírito a cada manhã. Agora, como que é possível nascer do Espírito? Como que nós podemos viver assim? O que é isso? O que é nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? É não viver do seu jeito, é não viver pelo seu ponto de vista, é não viver na sua ótica, mas como diz a Bíblia, a mensagem é deixar Deus guiar, é montar, sentar na garupa e deixar Deus guiar a sua vida, dar as rédeas, dar a direção para as mãos de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas que a Bíblia apresenta sobre o que é nascer do Espírito. Aí na tela tem algumas delas. Sentir a necessidade do Espírito, orar por Ele e pedi-lo todos os dias. Todos os dias. Porque nós necessitamos do Espírito todos os dias. Segundo ponto, pedir pelo Espírito o poder para compartilhar o Espírito. Terceiro ponto, alcançar pureza de caráter, coração e alma. Afastar tudo que não tem a ver com a pureza de caráter, o que pensamos, o que falamos, pureza de alma. Aqui não é tão simples, mas é eliminar discórdias, eliminar desentendimentos, eliminar contrariedades. Sabe que existe dois ciclos, o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso. O ciclo vicioso é aquele que um fala e o outro rebate, um fala, o outro rebate. Isso pode ser em relacionamentos, casamentos, em amigos, um fala e eles ficam assim, não tem fim esse ciclo. É um ciclo vicioso, ele se autoalimenta. Você fala e rebate, e os dois vão bate-boca e não tem fim. Agora, o ciclo virtuoso, aonde vem as virtudes do Espírito, ele é diferente. Você não rebate, mas você responde como Jesus responderia no seu lugar. Você pede para Deus, para que lhe dê sabedoria para como falar e o que falar. Aí rompe isso. É o Espírito que faz isso. Eliminar discórdias, entendimentos, brigas. É o Espírito. Isso é nascer do Espírito de novo. Outro ponto, estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito. Você tem uma vontade de fazer algo, mas fala: Senhor, qual deve ser a sua vontade e como eu devo agir e responder? Como? Antes de responder, antes de decidir, pedir para Deus: Senhor, qual seria a resposta que Jesus daria? Qual seria a resposta bíblica nesta hora? Um outro ponto, renunciar o eu, o orgulho e o egoísmo. Isso aqui é impossível para o ser humano fazer, impossível. Porque o Espírito de Profecia fala no livro Caminho a Cristo que a renúncia do eu é uma guerra tão forte, tão grande, que se nós somássemos todas as batalhas que já existiram nessa terra, todas, Primeira Guerra Mundial e todas antes dela, e todas depois dela, a primeira, se somássemos todas essas guerras, a luta contra o eu
é maior do que todas as batalhas somadas juntas nessa terra. Portanto, renunciar o eu é impossível. Humanamente falando, só Deus pode fazer isso em nossa vida, só Ele pode, mais ninguém. E também pedir uma consagração da maioria do povo de Deus. E assim nós encontraremos um novo nascimento da água e do Espírito. Agora, esse texto, ele me intriga pessoalmente. O Espírito de Profecia diz que se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Todos seriam cheios de bondade, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, os frutos do Espírito. Quando eu leio esse texto, eu penso, o que eu preciso ter? Apenas disposição a cada dia para pedir: Senhor, me dê o seu Espírito hoje, me ajude hoje, me ajude nesse dia. Não é simples isso, não é simples. A minha esposa, quando ficou grávida do primeiro filho, estava tudo tranquilo, tudo correndo bem. Acontece que no 7º mês, uma sexta-feira à tarde, ela deu um grito na cozinha e disse: amor, alguma coisa aconteceu, parece que rompeu a bolsa. Eu falei: não pode, 7º mês e 1 semana, está muito cedo. Saiu muito líquido, corremos para o hospital. Acontece que 1 mês e pouco antes, quando eu estava trabalhando, visitando famílias no meu distrito, o nosso carro foi roubado com tudo dentro. Assaltaram, levaram a bolsa dela, levaram documento, levaram tudo que tinha. Nós corremos para o hospital, corremos. E quando eu cheguei no hospital, coração disparado, 7º mês, bolsa rompida, e eu corri para a atendente e disse: olha, minha esposa está numa emergência, nos indicaram esse hospital, o plano disse que era para vir para cá. Documentos, eu falei: é o seguinte, não tenho nenhum documento, nós somos roubados, não tem nada, mas eu tenho aqui o nome completo e o número da carteirinha, a data de validade, você pode entrar no site aí e está tudo certo já com o plano, é isso que tem que fazer, eles nos recomendaram essa situação, está tudo combinado já. E ela disse: meu senhor, ou o senhor apresenta os documentos ou ela não vai ser atendida. Eu já estava com o sangue assim alterado, porque no desespero de trânsito de chegar no hospital. O sangue, na verdade, ele realiza um fenômeno, ele desce do cérebro e vai para os músculos. E aí quando desce do cérebro você não pensa mais como deveria pensar, e você age por um instinto de defesa animal. Por isso que as pessoas vão para cima. E como o sangue desceu do cérebro, eu esqueci que era um pastor, que era adventista, que era um cristão, que eu tinha os frutos do Espírito Santo. E a minha vontade humana foi dar só 3 voltas no pescoço daquela mulher, só 3, literalmente. Aí tem uma coisa que fala assim: conta até 10. Meus irmãos, cada vez que eu contava, 1, 2, parece que ia aumentando o volume do estresse, do nervosismo e da raiva, aumentando. Eu fui até ali fora e disse: amor, ela não quer atender a gente. Eu falei: eu estou com vontade de torcer o pescoço dela umas 3 voltas. Aí eu voltei lá: moça, o que ela fez? Ela fez uma coisa que ficou perfeita para o que eu queria fazer. Ela tinha uma cadeira que girava, ela girou e ficou de costas para mim. Não posso lhe atender sem documentos. Ou o senhor paga tudo ou não tem opção. Eu falei: de costas, agora ficou muito mais fácil. É agora que eu vou torcer esse pescoço 3 voltas, só 3. O sangue ferveu mais ainda. Eu falei: se eu falar qualquer coisa, eu vou pecar. Se eu fizer qualquer coisa, eu vou fazer o que eu estou querendo, torcer o pescoço. Nós somos humanos, pode ser pastor, pode ser líder de igreja, você pode ter 70 anos de igreja, nós temos sangue na veia, nós somos seres humanos, e quando alguma situação vem, a coisa não fica fácil. Aí a médica, liguei para a médica, ela estava no consultório, no outro lado da cidade, ela: vem para cá que eu atendo vocês aqui e tal. Saiu muito líquido? Não saiu tudo, eu imagino que não saiu, não sei quanto que sai, não sei como é que é isso, vem para cá. Corremos para o consultório dela, examinou, disse: olha, saiu uma quantidade, mas tem muito ainda, vamos manter o bebê lá dentro. Por mais umas 3 semanas, injeções aí para
desenvolver o pulmão e tratamento mais rápido e tudo mais. E aí resolveu a situação, deu medicamento para ela, disse: olha, você tem que ficar em repouso absoluto, não levante da cama para quase nada, não se mova, 3 semanas, vamos fazer de tudo para segurar esse bebê lá dentro, 3 semanas. Quando eu voltei para casa, o sangue voltou para o cérebro, comecei a pensar no meu estado de ira, meu estado de nervosismo, podia justificar, minha esposa com a bolsa, a moça foi completamente sem delicadeza, no sentido de atender um procedimento, não quis nem acessar o site do plano, tinha tudo ali. E eu falei para minha esposa: olha, amanhã eu vou pregar na igreja, isso era uma sexta-noite. Eu falei: hoje eu fiquei irado como não me lembrou a última vez que eu fiquei irado, muito nervoso, muito. Ela me disse assim: o que você falou? Nada. O que você fez? Nada. Mas fiquei a 1 milímetro de fazer uma grande coisa que eu queria fazer, torcer o pescoço dela 3 voltas, e queria falar muita coisa para ela. Mas você não fez nada de errado. O que diz a Bíblia? Irai-vos, mas não torcei o pescoço da atendente do hospital. É isso que fala a Bíblia. E minha esposa disse para mim exatamente isso: irai-vos, mas não pequeis. Ai, se fosse fácil. Não é assim, não é simples. Mas nós podemos ficar irados. Vocês todos estamos aqui autorizados a ficar irado. Você pode ficar irado. O que eu não posso, e nem aqui ninguém pode fazer, o que é? Torcer o pescoço de ninguém. Irai-vos, mas não pequeis. E quando eu olho esse texto que diz que nós podemos pedir todo instante: Senhor, devolve meu sangue para o cérebro, para eu pensar, para eu me acalmar, para eu respirar, para eu decidir certo. Jesus queria dizer tudo isso para Nicodemos. O que é nascer do Espírito? É ser humilde, olhar as pessoas como pessoas, não pelo que elas têm ou não têm. Olhar as pessoas com o mesmo olhar que Cristo veio, Ele morreu por todos, pelo mais rico e pelo mais miserável. Olhar para as pessoas como as pessoas realmente são. E aí, a terceira parte, que é muito bonita, é que Jesus nos atrai espiritualmente. Ele nos atrai pessoalmente, emocionalmente, e aí então agora Ele atrai espiritualmente. E aí nós temos os textos, os versos 14 e 15. Os versos 14 e 15 diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O que é que o povo tinha que fazer para não ser picado pela cobra lá na época de Moisés, nesse contexto? Eles tinham que só olhar para aquela cobra de serpente de bronze que estava na haste. Só olhar. Era tão fácil, era tão simples, que alguns não faziam isso e morriam. E quando o texto de João fala que quando Jesus for levantado da terra, Ele iria atrair todos, e aí está o texto: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Qual é o nosso papel? É olhar para Jesus, olhar para Ele, contemplá-lo, dedicar tempo a viver com Ele e observar o que Ele fazia. Parece tão simples que pouca gente faz isso. Olhe para Jesus. Olhai para mim e sede salvos. O Evangelho pode ser resumido nessa frase de Isaías: olhai para mim e sede salvos. Existem vários livros por aí sobre a lei da atração. Uma teoria que surgiu aí, não muito tempo atrás, e tem pessoas, autores, ganhando muito dinheiro com isso. A verdadeira lei da atração não é atrair coisas, e dinheiros, e pessoas, e relacionamentos por aí. Não é atrair coisas boas para você, como se fosse alguma coisa, não. Você que é atraído pela verdadeira fonte da atração, que é Jesus. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e você vai ser atraído por mim. E Nicodemos, ele foi atraído por Jesus. Nicodemos, naquela noite, ele foi até Jesus. Ele foi atraído pessoalmente, emocionalmente e espiritualmente.
E isso aqui é muito maravilhoso. Ellen White diz assim: Cristo não lança pedra sem valor na sua fornalha, nos desafios da vida. É o minério precioso que Ele depura. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição, para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. Quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos problemas, crises na vida, que todos enfrentamos, saibam que é o jeito que Deus permite, muitas vezes, para purificar o ouro que somos cada um de nós, para ficarmos ainda mais semelhantes ao seu plano, à sua vontade, ao que Ele espera de cada um de nós. Esta cidade parece linda com essa imagem, e de fato tem coisas lindas lá, mas ela é dividida. Essa é Beirute, no Líbano, metade muçulmana, metade cristã. Acontece que é uma guerra espiritual que existe lá. O muçulmano, ele não come porco. O muçulmano, ele não bebe bebida alcoólica, não usa drogas, não tem prostituição, não tem uma série de coisas. Para ir num hotel, se hospedar com a esposa, tem que levar certidão de casamento. Eles não roubam nada, não adoram imagens. Muitas coisas que nós também cremos na Bíblia e fazemos. Só que lá, metade da cidade tem uma linha vermelha que divide o mundo cristão do mundo muçulmano. No bairro, na parte cristã, ali vende porco à vontade, bebida à vontade, o que no outro é proibido. Ali vende imagens, tem estátuas como eu nunca vi em nenhuma cidade, por mais católica que fosse, eu nunca vi tanta coisa assim por lá. Eles fazem para provocar os muçulmanos. E é um bairro que não é nem bonito, é todo desorganizado. Eu fico vendo aquilo, como que pode? E para lá nós temos missionários, nós enviamos missionários para esse lugar. Nós temos ali uma universidade nessa cidade, e ela tem algumas belezas naturais que são fantásticas. Um lugar maravilhoso, lindo. Mas é incrível que, como nesses lugares, nós temos pessoas como Nicodemos. Aí uma imagem dela à noite, dá para ver um pouquinho, ter uma ideia, uma cidade muito grande. Algumas marcas aí do cedro do Líbano, que eles carregam nas portas, como marca dos táxis e dos carros por lá. Tem parte muito bonita, muito rica, parte muito pobre, muito miserável. Mas os nossos missionários, quando foram aprender o idioma lá, quando foram aprender a língua, eles começavam o contato com os professores. E depois de algum tempo, eles começaram a perguntar: mas o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês fazem? E então, esses dois da esquerda, que são os nossos missionários lá, ela tem psicologia e ela é doutora em psicologia. Ela foi para trabalhar com isso. Ele é um publicitário ajudando nessa área da igreja, da comunicação da igreja por lá. Começaram a estudar a Bíblia com essas pessoas do lado. E a do meio, a sua professora de idiomas. E durante 2 anos, ela ensinou os missionários. Só que eles começaram a buscar na Bíblia alguns textos para aprender no idioma local como que eram os textos. E é interessante que essa professora começou a ficar muito interessada. E a Rose me disse: pastor, você não acredita, mas eu estou há mais de 2 anos com essa mulher, e ela começou a ir na igreja agora, depois de 2 anos, e ela não tinha percebido que eu não usava joias, brincos e coisas assim, e ela foi depois de um tempo: mas por que você não usa isso? E ela não tinha percebido durante 2 anos isso, porque para a pessoa que usa isso é tão natural, tão normal, que ela não teria nenhuma dificuldade com isso. Então ela foi entrando nos temas da Bíblia, os temas bíblicos, sobre esses assuntos e outros tantos, e ela tomou a decisão de seguir a Jesus. Acontece que a família inteira foi contra.
deixar os costumes, deixar os princípios que ela aprendeu e foi criada. Isso é rejeitar a família, isso é rejeitar a própria cidade, é rejeitar toda uma cultura e todo um país. E depois de 2 anos e meio, aprendendo sobre a Bíblia e ensinando o idioma para os nossos missionários, no último sábado agora, ela foi batizada para a honra e glória de Deus. E quando eu conversei com eles sobre isso, quando mandaram as fotos, eu disse: pastor, a família inteira rejeitou a decisão e ela também. Só que ela ganhou uma família agora. Ela agora faz parte da nossa família, de cada um de nós aqui. Eu fico pensando, que desafios eles têm por lá, que situações difíceis eles têm por lá. Mas uma pessoa com um bom trabalho, numa boa universidade, uma pessoa conhecedora de muitas coisas, nascida por lá, também foi atraída pela mensagem de Jesus. Poderíamos dizer que ela é um Nicodemos moderno. Foi conhecendo, foi atraída pessoalmente, emocionalmente. Eu conheci pessoalmente essa professora, e ela foi atraída espiritualmente também para Jesus. E sábado passado, agora, menos de uma semana, poucos dias atrás, ela entregou a sua vida a Jesus e foi batizada. E o pedido é: pastor, ore por ela, peça que os irmãos orem aí no Brasil por ela, porque a família inteira virou as costas para ela, e quando vira as costas, é como se ela tivesse morrido, que nunca mais falam com ela, nunca mais. Eu falei: que preço para essa decisão, que preço para essa decisão. E quando eu olho para isso, eu penso, o que eu tenho que deixar muitas vezes para tomar uma decisão por Jesus aqui no Brasil, aqui em Brasília, um lugar de liberdade de pregar, de liberdade religiosa. Eu posso pregar aqui, portas abertas, eu posso fazer da mensagem o que eu quiser, e aonde eu quiser, e como eu quiser, nas redes sociais, aonde for. Eu fico pensando, qual é o preço da minha fé aqui em Brasília? Eu sei que alguns saíram do trabalho e vieram direto. Não é fácil, à noite, moram longe, mas você veio. Eu também moro um pouquinho longe. Eu fico pensando, o que é uma noite? O que é alguns minutos de trânsito para uma pessoa que perdeu toda uma família, deixou toda uma cultura de lado? Eu fico pensando que a minha fé, ela precisa ser maior, ela precisa ser mais fortalecida, diante da fé de algumas pessoas que deixaram tudo para seguir, literalmente, a Jesus. Nessa noite, nós vamos orar mais uma vez, enquanto vamos escutar uma música especial para essa noite. Mas nós temos que entender que as águas que purificam nessa noite, elas nos tornam cidadãos do reino dos céus, assim como Jesus foi batizado, como nós vimos isso anteriormente. Nicodemos também tomou sua decisão. Esta mulher, esta professora também tomou sua decisão. E nós também temos que tomar uma decisão de nascer de novo, da água e do Espírito. Aqueles que já nasceram da água, nós temos que nascer do Espírito todos os dias, todos os dias. E esta é a mensagem dessa noite. Senhor, me ajude a nascer de novo, da água e do Espírito. Que eu volte para casa hoje renovado, transformado pelo Espírito que habita em meu e no seu coração. Se você deseja isso, como lemos há pouquinho, basta disposição. Se você estiver disposto a pedir,
Deus está disposto a dar o Espírito para vivermos uma vida na presença do Senhor. Ore a Ele que Deus confirme essa bênção em cada um de nós. Querido Pai, obrigado porque as águas e o Teu Espírito nos tornam cidadãos do reino eterno, pessoas melhores aqui nessa terra, pessoas que vivem, andam de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Querido Pai, nessa noite nós temos um único pedido a Te fazer, que o Teu Espírito Santo nos batize para voltarmos para casa felizes, transformados, renovados, restaurados, para uma vida de acordo com a Tua santa vontade. Nos ajude, Senhor, a não vivermos por nós mesmos, com nossas ideias, com nossos pontos de vista, com aquilo que a gente crê que é o certo, mas que o Teu Espírito possa habitar em cada um de nós e fazermos a Tua vontade em cada momento, mantendo uma conexão de oração contigo, para que essa vontade se cumpra em cada um de nós. Esta é a nossa oração nessa noite, que esse milagre aconteça em cada filho seu aqui, é o que eu te peço, bom Deus, em Jesus. Amém.